Bom, pessoal, quem já acompanhou algum curso meu, palestra, workshop, alguma coisa assim, sabe que eu costumo ser bem objetivo. Então, já para começar essa semana Design do Zero, eu já queria abordar um assunto que para mim é bem importante. Acho que é um assunto inicial, para todo profissional ligado ao design gráfico, você aí que está do outro lado, acho que tem que entender. Ou seja, é uma coisa simples, o que o designer faz, o que o designer não faz, o que o designer é e o que o designer não é. Para você entender bem, até começar a compreender a importância da sua profissão. Vamos lá? Então eu costumo começar essa explicação sobre o papel, o nosso papel como designer, pelo que o designer não é. Então vamos ver comigo. O designer não é artista plástico ou artista visual. O designer não é diagramador. O designer não é arte finalista. E o designer não é diretor de arte. E eu vou mostrar para vocês justamente a diferença entre o profissional designer gráfico e esses outros profissionais, tá? Porque o que vocês têm que entender é que são profissões diferentes, nada mais. Nem melhor, nem pior. São só diferentes. Então vamos começar. Qual a diferença entre o artista visual e o designer gráfico? Bom, para começar, eles têm duas coisas em comum. Eles usam as mesmas técnicas e ferramentas manuais e digitais. E é isso que confunde muita gente. Os dois trabalham com criação, mas o artista visual, ele é um profissional da área de arte. Já o designer gráfico é um profissional da área de comunicação. Uma das grandes diferenças entre esses dois profissionais é que o artista visual foca no processo de trabalho, no processo de criação. Ele, quando começa um trabalho, o artista plástico, o artista visual, não tem um objetivo rígido. Ele tem objetivos bem flexíveis, ele pode começar o trabalho dele objetivando uma coisa e mudar esse objetivo no meio do caminho, né? Ele tem essa liberdade, né? Na verdade, o artista foca no processo em si e não tanto no resultado que ele vai obter. Às vezes ele começa sem saber qual é o resultado que ele vai obter. Por isso que para entender o trabalho de um artista plástico, de um artista visual, você não consegue entender o trabalho dele vendo uma obra só. Por isso que nos museus se expõe uma série de obras, uma série de pinturas, esculturas, para você conseguir compreender o processo dele, compreender o trabalho dele, compreender onde ele tenta chegar, se ele já conseguiu, se ele não conseguiu, se os objetivos dele são sempre à frente, não interessa. Você consegue entender pelo processo de criação dele, né? Já o designer gráfico não. O que importa para o designer gráfico é o resultado. O seu cliente não quer nem saber como você chegou lá, né? Ele quer saber o resultado para as necessidades de comunicação dele. Por isso que, diferente do artista plástico, que começa com objetivos bem flexíveis e pode mudar isso no meio do processo, o designer gráfico ele começa com objetivos bem rígidos. Normalmente através de uma pauta, de um briefing, vindo de quem? Do seu cliente. Então, ele já começa sabendo os objetivos que ele tem que atingir. Por isso que o que vai ser medido no final é o resultado. Se ele conseguiu ou não atingir aqueles objetivos de comunicação. Outra diferença super importante é que o artista visual tem toda a criação dele, todo o processo dele, todo o foco de trabalho dele é nele mesmo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o quê? Quando a gente vê o trabalho de um artista visual, de um artista plástico, naquele trabalho ali, o artista imprime todos os seus anseios, os seus desejos, as suas dúvidas, os seus sentimentos, as suas sensações, né? Ou seja, tudo parte dele. É um processo de criação que a gente chama de dentro, ou seja, de dentro dele para fora. Já o designer não. O foco do designer nunca é nele mesmo. É sempre no outro. Ou é no mercado, ou é no cliente, ou é no público-alvo desse cliente, né? No consumidor do produto ou do serviço desse cliente. Então o foco do designer está sempre no outro. Por isso que o processo de criação do designer é de fora para dentro. É do mercado para nós e não de nós para o mercado.
como é o artista visual. E essa é uma diferença importante para vocês perceberem como o designer gráfico não é um artista visual ou um artista plástico. Ok? Qual é a diferença entre o designer gráfico e o diagramador ou arte finalista? Vamos lá. O designer gráfico é um profissional de criação. Já o diagramador ou arte finalista é um profissional de produção. O papel do designer gráfico é elaborar conceitos visuais e projetos gráficos. Já o diagramador ou arte finalista, não. Ele apenas segue e aplica conceitos visuais e projetos gráficos criados pelo designer. O designer gráfico cria capas de livro, websites, marcas, logotipos, embalagens. O diagramador ou arte finalista, não. Por ser um profissional de produção, ele monta, diagrama ou arte finaliza essas peças sob a orientação de um designer, que é o profissional de criação. Ok? Nada impede, claro, o designer gráfico de realizar tarefas de diagramação ou de arte finalização. Eu mesmo, por exemplo, eu arte finalizo, faço a parte de produção das minhas próprias capas de livro. Eu vou desde a criação até a produção. Tá? Então, muito mais fácil um designer fazer o papel de diagramador e de arte finalista do que o inverso. De um arte finalista ou diagramador fazer a parte de criação de um designer sem ter os fundamentos técnicos e teóricos para isso. Ok? Próxima diferença, essa é mais difícil. Qual a diferença entre o designer gráfico e o diretor de arte? Bom, é mais complicado porque os dois usam as mesmas técnicas e ferramentas manuais e digitais. Os dois são da área de comunicação. Os dois são profissionais de criação. Então, qual que é a diferença? Não é nada sutil. É que o designer gráfico não trabalha com mídia, anúncios. Ele trabalha com identidade de produtos e serviços de empresas e instituições. Já o diretor de arte, ele tem que ser um profissional formado em publicidade e propaganda, porque ele cria sim a parte visual de campanhas publicitárias que envolvem mídia, anúncios em revistas, jornais, TV, internet, etc. Então essa é a grande diferença. E o que causa muita confusão no mercado é que o quê? O designer gráfico se mete a fazer anúncios. Assim como o diretor de arte se mete a fazer logotipos, criar websites. Quando, claro, o correto é cada um ficar no seu mercado, mas para ganhar uma grana a mais, o designer acaba topando trabalhos que não são da sua área. E o diretor de arte a mesma coisa, né? E isso é que causa a confusão. Não é porque existe a confusão no mercado, onde cada um tenta fazer o papel do outro sem ter a formação ideal para isso. O designer não tem a formação publicitária para fazer anúncio, né? Então, assim, como um se mete no outro, isso gera confusão, mas são duas profissões, teoricamente, bem diferentes. Ok? Qual a tarefa do designer gráfico, então? Vocês já viram o que ele é e o que ele não é. Mas qual é o objetivo desse profissional? Acho que é o único jeito de vocês entenderem a importância do seu trabalho, você que é designer aí do outro lado. É entender qual que é a nossa missão, qual que é o nosso objetivo. Então eu separei 3 definições, da mais simples até a mais complexa, para a gente entender melhor qual que é a nossa tarefa realmente. Ok? Vamos ver? A tarefa do designer, definição 1, é comunicar, persuadir, informar, explicar, orientar, educar, entreter, sinalizar através do desenho da linguagem visual. Olha quanta coisa nós temos que fazer através da linguagem visual. Uma definição 2. A tarefa do designer é criar um padrão visual, uma assinatura visual que dê identidade a um profissional, a uma empresa, a uma instituição, a um produto, um serviço ou até um evento. Vamos à definição 3, que seria a mais complexa de todas. A tarefa do designer gráfico é traduzir visualmente todas as intenções comerciais e estratégicas de um profissional, de uma empresa ou instituição em relação a um produto, um serviço ou evento.
Ou seja, se vocês pensarem bem nessas últimas duas definições, vocês vão ver que o nosso trabalho está muito ligado a negócios, a empresas, a profissionais autônomos, a realmente negócio, distanciando ainda mais quem tinha a ideia que o designer é um artista que trabalha com arte. O nosso negócio, é business, como eles falam por aí. Então, o nosso trabalho está a todo momento tentando traduzir visualmente estratégias comerciais do nosso cliente, do negócio que ele tenha, seja uma empresa, seja ele um advogado, um dentista, um profissional autônomo, seja de um evento para essa empresa ou para esse profissional, não importa, nós estamos sempre traduzindo negócio em linguagem visual, ok?